Lucas capítulo 13. Os impenitentes perecerão. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Nota de rodapé 1. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, contemporâneo dos apóstolos de Cristo, em sua obra Antiguidades, os galileus eram conhecidos como insurgentes e Pilatos por sua crueldade ilimitada. Ao que Jesus lhes advertiu: julgai que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente, perecereis. Nota de rodapé 2. Na Antiguidade, especialmente no Antigo Testamento, acreditava-se que grandes desgraças aconteciam aos crentes que cometiam grandes pecados. Esse, por exemplo, foi o argumento de alguns dos amigos de Jó. Ele faz em Jó capítulo 4, versículo 7 e Jó 22, versículo 5. Jesus, porém, adverte aos que se acham justos sobre o pecado da arrogância espiritual e da autossuficiência. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Pois não percebem a sua necessidade de arrependimento diário. O pecado é inerente ao ser humano desde a queda, Gênesis capítulo 3. Contudo, Deus não usa o castigo conforme a lógica humana. João capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vou lá afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Nota de rodapé 3. Somente Lucas, em toda a Bíblia, cita esse acontecimento, observado por Jesus para lembrar a doutrina do pecado original e a necessidade que todos temos de arrependimento. A parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou ao menos um. Nota de rodapé 4. Essa parábola tem um sentido muito amplo. Pode referir-se a Israel, como também a cada um de nós. Marcos capítulo 11, versículo 14. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. Nota de rodapé 5. Os 3 anos citados por Jesus nessa parábola representam um período de vários séculos de graça e oportunidade que Deus garantiu a Israel por ocasião da aliança e que culminaram com a chegada e a proclamação do Evangelho Cristo. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Nota de rodapé 6. Deus exige frutos e não simplesmente folhas, vida e não somente palavras e promessas. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 27. A aparente demora no juízo não significa indiferença ou inoperância. Pelo contrário, é Deus,
usando de sua incomensurável paciência e bondade, na esperança do fruto de arrependimento. Lucas 3:8, 2 Pedro 3, do versículo 4 a 10. Todavia, mais cedo ou mais tarde, a lâmina do machado da justiça punitiva de Deus cairá com severidade sobre toda a raiz de vida inútil, a qual não aceitou o enxerto da nova vida em Jesus. Mateus 7:16, Romanos 11, do versículo 16 a 24, Colossenses capítulo 1, versículo 6, versículo 10. O juízo deveria ter caído sobre Israel imediatamente após a crucificação do Filho de Deus. Entretanto, o Senhor concedeu, a pedido do vinicultor, uma derradeira oportunidade especial que ocorreu entre o Pentecostes e a destruição completa de Jerusalém, do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo. Uma mulher é curada no sábado. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Nota de rodapé 7. O chefe da congregação dos judeus, sinagoga, preocupou-se mais com sua tarefa de pôr ordem no serviço religioso, culto, do que com a salvação cura de um ser humano. Êxodo capítulo 20, versículo 9, versículo 10. Passagens anteriores que relatam a dificuldade que mestres e líderes judaicos tinham em compreender o significado do sábado revelam a autoridade de Jesus Cristo sobre esse dia. Lucas 6, do versículo 1 a 11, Lucas 14, do versículo 1 ao 6, Mateus 12, do versículo 1 a 8, Mateus 12, versículo 11, versículo 12, João capítulo 5, do versículo 1 ao 18. Aqui se evidencia o significado do dia do descanso. Desde o princípio, o sábado, em hebraico transliterado Shabat, descanso do mais amplo e absoluto sentido da palavra. Descanso no mais amplo e absoluto sentido da palavra. Era profético, relembrando a reconsagração da criação à sua finalidade original, o que só será de maneira plena, completa, por meio da derrota final de Satanás, versículo 16. Essa vitória total é prevista na libertação da mulher de quem foi expulso o espírito de enfermidade, versículo 11 e versículo 12, cuja tradução literal é e original da frase de Jesus seria: fosse libertada para permanecerdes livre. Jesus usou o exemplo vivo daquela mulher para deixar seu último ensino e a maravilha das suas ações de poder na congregação dos judeus. Jesus jamais voltaria a uma sinagoga. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em um dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escraviza por 18 anos? Nota de rodapé 8. Jesus exalta o valor da mulher, ressaltando que ela, como todos os homens,
é herdeira nacional e espiritual do Pai dos fiéis, 1 Pedro 3,6, e que, pela fé, viu sua busca de muitos anos ser agraciada com o chamado. Jesus a viu e a chamou ao centro da congregação, e o toque salvador, curador do Senhor, versículo 12. Os líderes religiosos estavam dando mais valor e respeito aos animais de carga do que aos seus semelhantes, e por isso Jesus afirmou que eram hipócritas, pois fingiam ter zelo pela lei, mas tramavam desmoralizá-lo e matá-lo. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. A parábola do grão de mostarda, também encontrada em Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao 32, Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Então Jesus os questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que eu compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em uma horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Nota de rodapé 9. Tanto nas plantações quanto na cozinha, onde a alimentação é preparada, como no mundo e nas almas humanas, a implantação e desenvolvimento da nova natureza do reino não pode permanecer ocultos ou tímidos. A vida do Espírito de Deus se manifestará em todo indivíduo que aceitar a salvação de Jesus. Depois se refletirá na congregação dos justificados pelo sangue do Cordeiro, a igreja, e como consequência afetará e influenciará o mundo todo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Em geral, as árvores e aves simbolizam nações, nessa passagem Israel. Ezequiel capítulo 17, versículo 23, Ezequiel 31, versículo 6, Daniel capítulo 4, versículo 12 e versículo 21. E os gentios salvos que em Cristo terão livre acesso ao Evangelho e à mesma Assembleia dos Filhos de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 6. A parábola do fermento, Mateus capítulo 13, versículo 33. Novamente, Jesus levanta a questão: a que assemelharei o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Nota de rodapé 10. No original, a expressão grega tessato significa uma grande quantidade de farinha, pouco mais de 10 quilos. A mesma quantidade usada por Sara em Gênesis capítulo 18, versículo 6. No primeiro século da igreja, a ignorância dos pagãos gentios em relação ao reino de Deus em Cristo era quase total. Entretanto, com o passar dos séculos, o cristianismo se tornou a maior das religiões da terra. Estreita é a porta do reino. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Nota de rodapé 11. Em algum momento entre os acontecimentos registrados em Lucas 11, versículo 1 e Lucas 13, versículo 21, Jesus partiu da Judéia para iniciar sua ministração aos povos da Pérea e terras vizinhas. Mateus capítulo 19, versículo 1, Marcos capítulo 10 e João 10, do versículo 40 ao 42. Embora realizasse grande obra na Pérea e em muitas outras terras, onde repetiu vários de seus ensinos e prodígios, seus olhos e coração estavam voltados para a cidade santa, terra das profecias, para onde caminhava resoluto ao encontro do seu destino final nesta terra, em benefício da humanidade. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita,
pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos reclinando ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a prática do mal, a praticar o mal. Aí haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus. Mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Com toda certeza existem muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Nota de rodapé 12. No versículo 22 começa uma sessão que vai de Lucas 16, versículo 13, que vai até Lucas. No verso 22 começa uma sessão que vai até Lucas 16, versículo 13, com o objetivo de responder às duas questões especiais que muito preocupavam os teólogos da época de Jesus e de hoje. Quem entrará no reino de Deus? E serão poucos ou muitos os que terão esse acesso privilegiado. Apesar das multidões que vinham à procura de curas e outras bênçãos, Jesus não é claro sobre o número dos salvos, mas adverte que muitos tentariam buscar a salvação e entrar no reino, depois de ser tarde demais, portas fechadas. O verdadeiro salvo não é necessariamente o religioso e bem instruído, mas sim aquela pessoa que é arrependida de sua condição mundana e pecadora, sente o desejo inesgotável de, em Cristo, lutar, no original grego transliterado, agonizó, concentrar toda a atenção e força, pois a porta é estreita e não permite que passemos carregando o nosso eu, nem o mundo. Versículo 24. Além disso, devemos passar com urgência, sem deixar essa decisão para amanhã, pois poderá não haver mais tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Imbuídos de toda a santificação, sem a qual não é possível ver o Senhor. Hebreus 12, 14. E cheios do Espírito Santo, Romanos 8, 4. A mesa no reino se refere ao grande banquete messiânico. Mateus capítulo 22, versículo 2. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Onde, para a surpresa dos judeus ortodoxos e outros legalistas, muitos gentios cristãos estarão presentes. Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 25. O lamento profético de Jesus também encontrará essa passagem em Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao versículo 39. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram de Jesus e lhe avisaram: Parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Nota de rodapé 13. Herodes Antipas não admitia qualquer perturbação ou revolta nas suas terras, e Jesus estava na Transjordânia, que, juntamente com a Galileia, fazia parte da sua jurisdição. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Nota de rodapé 14. Jesus refere-se a Herodes como a um animal sanguinário, astuto e traiçoeiro, a raposa. A expressão hoje e amanhã era de uso corrente entre os líderes semíticos e significava um período indefinido de tempo, mas determinado exclusivamente por quem expressasse a frase
Lucas capítulo 4, versículo 43, Lucas 9, 22. Jesus faz uma referência clara à conclusão da sua obra redentora na terra. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Nota de rodapé 15. Jesus contemplava a parte final da sua vida de sacrifício e tinha horror do que via, mas estava resoluto. Sua hora ainda não havia chegado e ele controlava cada momento que antecedia seu próprio holocausto. Todavia ninguém o sangraria como qualquer cordeiro. Ele daria sua vida no lugar de cada ser humano que aceitasse o seu sacrifício diante de Deus e se arrependesse de seus pecados. João capítulo 1, versículo 12. Morreria em Jerusalém, como os grandes profetas de Deus, que pregaram e foram mortos na cidade santa antes dele. Lucas capítulo 2, versículo 38. João capítulo 7, versículo 30. João capítulo 8, versículo 20, de acordo com João capítulo 8, versículo 59, João 10, 39 e João capítulo 11, versículo 54. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Nota de rodapé 16. Jesus lamenta-se profundamente por Jerusalém e pela nação israelense não haverem dado o devido valor aos muitos e grandes privilégios concedidos por Deus aos judeus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Muitas foram as vezes em que Jesus esteve pregando sobre o reino em Jerusalém. João capítulo 2, versículo 13, João 4, versículo 45, João capítulo 5, versículo 1, João capítulo 7, versículo 10, João capítulo 10, versículo 22. Essa mesma exclamação de dor e lamento foi proferida na terça-feira da semana da paixão. Mateus capítulo 23, versículo 37 e versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e, com toda certeza vos asseguro, que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Nota de rodapé 17. Jesus faz um anúncio tremendo. Após sua morte e ressurreição, o Espírito de Deus será retirado da casa de Deus, o templo de Jerusalém, e será transferido para outro templo, não feito de pedras ou por mãos humanas, composto dos salvos, os crentes em Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Deus abandonaria o seu templo e sua cidade. Lucas 21, versículo 10, versículo 24, Jeremias 12, versículo 7, Jeremias 22, versículo 5. De acordo com Zacarias 12, 10, Apocalipse 1, 7, Isaías 45, 23, Romanos 14, 11, Filipenses 2, versículo 10 e versículo 11. E só seria novamente visto por Jerusalém no dia do seu glorioso retorno.